Hoje nós vamos falar sobre falsidade de assinatura, assinaturas falsas em negócios jurídicos. O que acontece quando eu tenho comprovadamente uma falsa assinatura em um negócio jurídico? Como fica esse negócio? Como fica esse contrato, essa operação? Ela é nula? Ela é anulável? Se nula, quais são as consequências? Se anulável, quais seriam as consequências? O prazo de decadência para a impugnação do ato, ele corre, ele não corre? Como ficam as situações que envolvam aí nulidade, desculpe, falsidades de assinatura? Esse é o nosso tema e eu escolhi dois recursos especiais do STJ para a gente fazer aqui a análise comparativa, contextualizando sempre no início e depois fazendo a análise desses dois julgados e vendo como que a questão é enfrentada, tanto pela lei, tanto pelo tratamento legislativo, como pelo tratamento jurisprudencial. Maravilha? Então, beleza. Vamos começando direito essa semana, mais uma semaninha de janeiro. Vamos lá. Lembrando que todas as lives, quando a gente conclui a live aqui, elas são postadas lá no meu canal do YouTube, Prof. André Roberto, lá no YouTube, na horizontal, o vídeo gravado na horizontal. Aqui no Instagram, ele fica na íntegra também durante algum tempo no meu feed, nesse formato aqui vertical do Instagram. Beleza? Maravilha, se puderem já avisar as outras pessoas e ir compartilhando que essa live começou, para a gente ter o maior número de pessoas atingidas aqui pela nossa troca de ideias. Eu vou ser muito grato. E vamos lá. Maravilha. Vamos começar falando sobre questão da falsidade de assinatura. Hoje a gente vive um momento em que as assinaturas analógicas, assinaturas gráficas, né, em papel, elas ainda estão muito presentes, embora hoje nós tenhamos um hábito já bem avançado, diria eu, de utilização das assinaturas eletrônicas, né? A utilização do GovBR, do certificado digital, ou de assinaturas eletrônicas envolvendo outros níveis de verificabilidade através de plataformas mais diversas aí, né? DocSign, ClickSign e tantos signs que estão disponíveis hoje no mercado como serviços de verificação de assinatura. Fato é que seja a assinatura uma assinatura gráfica, analógica, feita em papel, usando ali uma caneta, seja uma assinatura eletrônica, qualquer uma delas pode eventualmente ser falsa. Eu posso ter ali alguém, né, eivado de má fé, um estelionatário, que se utiliza de alguma habilidade para fazer-se passar por outra pessoa, assinando aquele documento, seja falsificando a assinatura gráfica, seja eventualmente falsificando a assinatura eletrônica através, por exemplo, de um e-mail falso cadastrado para verificação de token e etc. Meu objetivo aqui não é exatamente discutir os mecanismos de apuração da falsidade, porque esses mecanismos de apuração de falsidade são periciais, eles são mecanismos técnicos que devem acontecer dentro, normalmente, de um processo judicial de instrução para apuração realmente se aquela assinatura estaria ou não estaria falsificada. Quando, né, nós lidamos com uma assinatura analógica, feita graficamente em papel, a gente tem a perícia grafotécnica, o perito nomeado vai verificar ali se aquele traço, se aquela maneira de escrita, ela corresponde à forma de escrever da pessoa que supostamente teria sido a parte que assinou o documento. E ali ele vai verificar se os elementos gráficos correspondem ou não correspondem. E quando se trata de alegação de falsidade
de assinatura eletrônica, a gente vai ter que olhar aí um outro tipo de perícia, né, uma perícia computacional, em que o perito vai verificar se dentro daquela cadeia de registro de assinatura eletrônica existem elementos que confirmem que aquela assinatura está ligada a determinada pessoa, ou se, na verdade, aquela assinatura não tem a consistência para se atribuir com certeza àquele indivíduo a assinatura. Lembrando que, nos casos de certificados digitais emitidos pelo ICP Brasil, uma vez que a cadeia de verificação esteja correta, existe uma presunção de veracidade da assinatura. Então, você tem que tomar muito cuidado se você entrega o seu token a alguém, se você entrega ali o seu certificado digital para outra pessoa, porque a assinatura feita usando o seu certificado digital, ela é considerada presumivelmente verdadeira, ela vai se presumir verdadeira uma vez que as chaves públicas estejam íntegras, uma vez que se verifique que, de fato, foi utilizado o certificado digital, tá? A não ser situações muito específicas em que tenha havido o reporte antecipado de algum tipo de crime de furto, de roubo, que não tenha havido ali tempo hábil para o cancelamento do certificado, mas que haja toda a demonstração de que isso aconteceu antes do uso do certificado, situações muito específicas que vão eventualmente poder excluir essa presunção, mas a regra geral é: se usou o seu certificado, a assinatura é sua e, portanto, não se trata de falsa assinatura, você vai ter que suportar as consequências do ato. Muitas vezes falam assim: ah, deixei meu certificado digital, tem uma empresa, não sei o quê, deixo meu certificado digital com o meu contador e ele utiliza o meu certificado digital para os atos contábeis. O que acontece se ele usar meu certificado digital para outras coisas que eu não autorizei? Você vai ter ali que resolver com o seu contador a responsabilidade civil dele pelo uso indevido dos poderes outorgados, né? Já que a entrega do token é como se você tivesse dado um mandato a ele para assinar as coisas em seu nome. Mas, normalmente, o terceiro de boa-fé, com quem o seu contador ou qualquer preposto, né, administrador, enfim, tenha usado o seu token de forma excessiva, sem a devida orientação, o terceiro de boa-fé, ele vai ter a seu favor a presunção de veracidade do ato e, portanto, de idoneidade dos efeitos do negócio. Beleza? Então, linhas gerais, vamos falar aqui de falsidade de assinatura mesmo, ou seja, alguém falsificou minha assinatura. Não é que usou o meu token além daquilo que eu havia autorizado, isso é uma outra discussão. Vamos falar de falsificação. Então, falsificaram minha assinatura grafotécnica ou falsificaram minha assinatura eletrônica. Fato é que um negócio foi praticado em meu nome, em tese com a minha assinatura, mas eu nunca assinei. Aquela assinatura não é minha. Tanto a perícia gráfica quanto a perícia tecnológica, computacional, comprovam que aquela assinatura é falsa. E aí a pergunta seguinte é: em sendo falsa a assinatura, qual é a consequência para o negócio praticado? Porque isso faz muita diferença em como nós vamos lidar com o tipo de processo, o pedido que vai ser feito no processo judicial e o prazo que eu vou ter para impugnar esse ato pela via judicial apropriada, se for necessário, então, a via judicial. Beleza? Então, fiquemos aí ligados. Esse é o contexto da nossa live de hoje. Muito bem-vinda, Thaís. Monique também, seja bem-vinda. Walter, seja bem-vindo. Vamos chegando. Edelmira também está por aqui. Maravilha. Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar um julgado do STJ. Minha preferência, sempre que possível, é trazer aqui julgados que tenham um alcance nacional, já que a nossa live ela alcança nacionalmente, e a gente tem uma visão, portanto, mais macro dos cenários. Então, estou trazendo aqui um julgado
que é um julgado do ano de 2024, final de 2024, da terceira turma do STJ, relatoria da ministra Nancy. É o número do resto, depois eu vou colocar aqui por escrito no, na postagem desse vídeo. Nesse recurso especial da terceira turma, lá de 2024, tratava-se de uma assinatura falsa na venda de cotas de uma sociedade, né? Então, ali havia a venda de participação societária, e naquele ato de alienação, né, naquele negócio jurídico de venda da participação societária, houve a falsificação da assinatura do vendedor, do alienante. Ou seja, então, aquele sócio que supostamente estaria vendendo a sua participação societária, de fato, nunca assinou aquele contrato. A sua assinatura foi comprovada em juízo como sendo uma assinatura falsa. Então, eu tenho aqui a figura do vendedor, que nunca vendeu de fato e que teve a sua assinatura no instrumento de venda como assinatura falsa. Esse negócio praticado, ele seria inexistente, ele seria nulo, ele seria anulável. Qual seria a consequência desse ato? Toda vez que eu tenho uma venda feita por quem não é dono, por alguém que se apresenta como se dono fosse, sem ser, ou que se utiliza de uma falsa assinatura para se fazer passar pela figura do dono, eu tenho uma coisa chamada venda a non domine. Ou seja, quem vendeu, de fato, não era dono da coisa e, portanto, não tinha o poder para transmitir a propriedade. Vamos lembrar que, dentre os poderes atribuídos ao proprietário, está o poder de usar, o poder de fruir e o poder de validamente dispor. Se é o proprietário quem pode validamente dispor, a ausência de manifestação de vontade do proprietário, a manifestação feita por um terceiro que não é o dono, ainda que ele se tenha passado, né, se feito passar pelo dono, é uma venda não dono. Claro que eu não estou falando aqui da venda feita por interposta pessoa, quando eu constituo validamente um procurador que vai vender em meu nome, porque aí sou eu que estou vendendo através do meu mandatário, do meu procurador. Aí tudo bem. Mas se eu não outorguei mandato, se eu não assinei documento nenhum, se eu de fato nunca manifestei a vontade de querer vender aquilo que é meu, essa venda é feita por quem não é dono. E, portanto, essa venda pode e deve ser objeto de reconhecimento, né, de que ela não tem valor. Ela não tem valor jurídico. Agora, ela não tem valor jurídico não significa que ela, na prática, não produz efeitos. O fato de um negócio jurídico ser inexistente por uma ausência de vontade, vontade verdadeira, ou ser nulo, porque aquela vontade ela contraria a ordem pública, ou existe ali a ausência de um elemento essencial para a validade do ato, nesse momento aqui, a vontade manifestada por um agente capaz de fazê-lo, né? Nessas circunstâncias, eu tenho um ato que não deveria produzir efeitos, tanto que quando a gente estuda a teoria das validades, das nulidades no Código Civil, no direito civil, em teoria, o negócio nulo seria absolutamente ineficaz, não é isso? Um negócio nulo seria inapto a produzir qualquer efeito, que está no maior grau de invalidade possível, ele é nulo. Tá? Então, um negócio nulo não deveria produzir nenhum efeito. Utiliza-se, inclusive, a expressão nulidade de pleno direito, ou seja, não seria necessário, a priori, né, nenhum tipo de investigação mais robusta. Aquele negócio deveria ser manifestamente nulo e inapto à produção de efeitos. Só que
A vida prática, a prática profissional, nos ensina que mesmo negócios nulos ou mesmo juridicamente inexistentes, eles podem, na vida real, produzir efeitos. Porque eu posso pegar essa venda de participação societária, que não é válida, porque o vendedor jamais assinou aquilo, aquele documento foi falsificado, eu posso conseguir levá-lo a registro. E levando a registro, eu posso conseguir que esse registro altere formalmente a titularidade do bem. E quando eu tenho o registro daquele negócio, ainda que aquele negócio tenha sido originalmente nulo, quando eu tenho o registro daquele negócio, esse registro começa a produzir efeito. Porque ele começa a gerar a presunção de veracidade, que é uma característica dos registros públicos. Presume-se verdadeiro o registro, a informação constante do registro. E no registro vai estar lá o nome do novo proprietário, ainda que esse novo proprietário não tenha validamente adquirido a propriedade, a titularidade daquele bem. Como eu tenho um efeito prático que está realmente acontecendo, torna-se necessário ao prejudicado propor uma ação que reconheça a nulidade do ato, né, daquele negócio jurídico, para que, consequentemente, se tenha o cancelamento do registro que está produzindo efeitos à revelia da vontade do verdadeiro dono. Isso pode acontecer em venda de imóvel, isso pode acontecer em venda de veículo, isso pode acontecer em venda de participação societária e por aí vai. Então, olha a seriedade da coisa. Eu tenho um negócio que foi praticado com falsidade de assinatura, portanto, a pessoa que figura ali como vendedora nunca desejou vender absolutamente nada. Alguém está se apresentando como novo dono, porque está ali adquirindo, em tese, o direito. Esse ato é levado a registro, o registro se opera, começa a produzir efeitos na vida real, várias outras pessoas começam a acreditar na veracidade daquela informação, porque o registro presume-se verdadeiro, e eu, que não fiz nada, não vendi coisa nenhuma, não manifestei vontade nenhuma, fui vítima desse estelionato, é quem vou ter que providenciar, por meio de uma ação própria, o reconhecimento de que aquela assinatura é falsa, de que aquele negócio não valeu e que, consequentemente, aquela transferência de propriedade registral deve ser cancelada. É isso que, na prática, a gente acaba tendo que conviver. E eu posso ter, inclusive, em situações como essa, situações muito delicadas, em que eu já tenho um terceiro de boa-fé que já está sendo prejudicado na outra ponta, porque está negociando com o estelionatário, acreditando que está negociando com o verdadeiro proprietário. Isso pode criar uma cadeia de acontecimentos gravíssimos. Inclusive, gente, resultando, em certas circunstâncias, na perda da propriedade em definitivo para aquele proprietário que jamais manifestou a vontade de se desfazer do bem. Como assim? Vamos lá. Se alguém falsifica a minha assinatura em uma venda de um imóvel, por exemplo, e se faz passar por mim, falsifica a minha assinatura, ou falsifica a minha assinatura em uma procuração, e aí em meu nome faz a venda desse imóvel, e eu nunca vendi absolutamente nada, não estou sabendo de nada. E esse ato de venda, inicialmente feito, né, digamos, um estelionatário, né? Alguém que tem conhecimento do fato e se aproveita daquela situação de falsidade. Mas na sequência, ele vende para outra pessoa, que agora é um terceiro de boa-fé. Pode ser que esse terceiro de boa-fé, com o passar do tempo, acreditando na regularidade do registro, acreditando na veracidade do título
e ficando tempo suficiente na posse, porque eu posso não estar me dando conta de que já tem alguém na posse do meu imóvel, digamos, é um terreno num local mais afastado, numa cidade mais distante, aonde eu não frequento regularmente, e alguém falsificou a minha assinatura para vender esse terreno, e lá já tem um terceiro de boa fé, alguém que já comprou de quem me prejudicou, né, de quem praticou contra mim o estelionato. Com o passar do tempo, essa pessoa pode virar usucapião. Porque uma das muitas hipóteses de uso capião é o uso capião de boa-fé com quem acredita ter em seu poder um justo título. E esse seria um caso, né? O sujeito comprou com base na informação constante do registro imobiliário, estava lá em nome do estelionatário imóvel, porque supostamente o estelionatário teria comprado de mim, porque se utilizou de uma assinatura falsa para fazer essa transmissão. Esse terceiro de boa-fé está lá com o título que ele considera e acredita ser justo, com base num registro que aparentemente é válido, e está na posse. Se essa posse perdura no tempo, na forma do artigo 1242 do Código Civil, e ali no 1242 eu tenho, dependendo da situação, prazos de 5 anos ou 10 anos para que essa uso capião aconteça, dependendo das circunstâncias, com apenas 5 anos de posse, aquela situação pode virar propriedade. E eu, que fui prejudicado porque falsificaram a minha assinatura, em um negócio que é indiscutivelmente nulo, eu acabo não conseguindo reaver a propriedade. Não porque o negócio se tornou válido, porque nulo ele continua sendo, mas porque acabou acontecendo uma uso capião por alguém que exerceu essa posse de boa fé. Então, é muito séria essa questão da falsidade de assinatura, porque de fato pode levar a situações é, muitas vezes irreversíveis, certo? Então, é algo que a gente tem que ficar bastante atento. Ah, mas é nulidade absoluta. Eu nunca assinei isso, não teve manifestação de vontade. Isso pode ser reconhecido a qualquer tempo. É verdade que, tecnicamente, eu poderia vir a reconhecer essa nulidade a qualquer tempo? A questão é, será que ao reconhecer essa nulidade muito tempo mais tarde, eu vou conseguir de fato apagar todos os efeitos que já foram produzidos? E às vezes eu não consigo mais apagar parte ou mesmo substancialmente aqueles efeitos que já se produziram. Beleza? Então é muito importante que, diante de uma situação de falsidade, eu adote com urgência a ação pertinente para evitar que aqueles efeitos que estão sendo produzidos eles possam ser declarados nulos e, portanto, desfeito, né, aquilo que se produziu, que eu possa retornar tanto quanto possível e quanto mais rápido possível, melhor, ao estado anterior. Beleza. O que que nesse recurso especial, que é o RESP 2155342, depois eu vou botar aqui no texto, na descrição desse vídeo, o que que nesse recurso especial a terceira turma do STJ, lá no finalzinho de 2024, entendeu? Entendeu que, tendo sido feita a venda a non domino, ou seja, o proprietário verdadeiro jamais vendeu, se utilizou, né, se utilizaram de uma falsa assinatura para fazer aquela venda, que essa situação seria uma situação de nulidade. O negócio seria nulo, nulo, certo? Então, o grau mais alto de invalidade seria hipótese de nulidade do ato praticado. Sendo nulo, nulo, esse ato não deveria produzir efeitos. E o passar do tempo, o transcurso do tempo, não seria capaz de torná-lo válido. Esse é o artigo 169 do Código Civil.
O negócio jurídico nulo, nulidade absoluta, não convalesce pelo decurso do tempo. A nulidade não pode ser suprida pelo tempo. Mas lembre-se, a nulidade não pode ser suprida pelo tempo. Mas outros fenômenos jurídicos podem acontecer que acabem tornando irreversível o efeito prático daquele ato nulo. Então, perder tempo não é um bom negócio. Ainda que a lei, em tese, não me exija um tempo específico, pode ser extremamente prejudicial perder tempo aqui. Eu dei o exemplo da uso capião. Se ocorre a uso capião, mesmo com a declaração de nulidade, eu não vou conseguir voltar ao estado anterior. Então, mas a declaração de nulidade pode acontecer a qualquer tempo. Só que, dependendo dos outros acontecimentos que vão se desdobrando, pode ser que eu não consiga mais voltar ao status quo. É importante separar as duas coisas. Pedir a declaração de nulidade absoluta de um ato. Posso fazer isso a qualquer tempo? Posso. Desfazer os efeitos práticos que já foram produzidos pelo negócio nulo. Pode exigir de mim um prazo? Pode, que há certos efeitos que na prática podem se tornar irreversíveis. E se eu não providenciar o reconhecimento da nulidade o quanto antes, pode ser que o prejuízo não se reverta mais. Beleza? Separando aqui as duas coisas, que são coisas diferentes. Então, observado que o negócio era nulo, porque a assinatura era falsa e o dono jamais vendeu, cabe declaração de nulidade. Não há um prazo, né, específico para se requerer essa declaração de nulidade, e, sendo possível, na prática, desfazer os efeitos, retorna-se ao estado anterior. Deve tudo retornar ao status quo ante. Mas você levou 3 anos para pedir a declaração da nulidade, você levou 5 anos para pedir a declaração da nulidade, levou 10 anos para pedir a declaração da nulidade. Em princípio, isso não impede que a nulidade seja reconhecida e que as partes retornem ao estado anterior. O problema é se terceiros já entraram nessa história e se outros institutos jurídicos, eventualmente, comecem a acontecer lateralmente aqui, como é o caso da uso capião. Beleza? Então, primeira parte da nossa história é a venda a non domino, feita por quem não é de fato o dono ou falsificando a assinatura do verdadeiro dono, gera uma nulidade. E essa nulidade pode ser requerida que seja declarada pela Justiça a qualquer tempo. Artigo 169. Não há um prazo de prescrição, nem um prazo de decadência para se requerer a declaração dessa nulidade. Mas, ponto de atenção, é que outros institutos jurídicos podem entrar em cena e, com o decurso do tempo, a declaração de nulidade não resolva mais a vida da pessoa. Porque se, por exemplo, um terceiro de boa-fé já usucapiou o bem, a declaração de nulidade não vai devolver o bem para ela. E aí aquela pessoa que teve, só foi vítima daquela falsificação, vai acabar, de fato, com um prejuízo que pode se tornar definitivo. Beleza? Esse é o primeiro contexto. Qual é o segundo ponto, o segundo julgado que eu quero trazer para vocês? E aí eu quero entender de vocês o seguinte: essa primeira parte ficou bem compreendida? Tudo certo? A explicação sobre essa primeira parte, sobre uma venda feita sem ter sido realmente o dono quem fez, em que se falsificou a assinatura do dono, alguém se fez passar pelo dono, sendo, portanto, uma venda nula, suscetível de ter a declaração de nulidade arguída em juízo. Ficou bem compreendido? Podemos passar para o segundo caso, porque aí o segundo caso vai apresentar uma outra cor, uma outra nuance aqui. Tudo certo? Posso seguir? Natália aqui está me dizendo que sim. Furi também está dizendo aqui que sim. Maravilha. José acabou de entrar aqui na nossa
Beleza, então estou tomando aí quem está me respondendo que sim, que está tudo certo, posso passar adiante, Deraldo, aqui me dando um ok. Maravilha. Então vamos lá. Qual é o segundo recurso especial que a gente vai analisar? E aqui tem uma nuance bem importante. O segundo recurso especial que a gente vai analisar é de 2025, final de 2025, então um ano depois daquele lá de 2024. Nesse segundo recurso especial, relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o recurso especial 2192935, também vai ficar o número aqui na descrição desse vídeo depois. Recurso especial 2192935, relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Nesse outro julgado, também da terceira turma, também houve uma falsidade de assinatura. Nesse caso, o negócio jurídico praticado com falsidade de assinatura foi uma hipoteca. Foi celebrada uma confissão de dívida, em que foi, como garantia dessa confissão de dívida, dado um bem pelo devedor em garantia hipotecária, um imóvel, e na constituição dessa hipoteca, no ato de constituição dessa hipoteca, houve uma assinatura que ficou comprovadamente falsa, ou que seria uma assinatura falsa. O contexto do processo não nega que a assinatura possa, de fato, ter sido uma assinatura falsa. Entretanto, nesse segundo julgado, a terceira turma do STJ vai dizer que a hipótese seria de anulabilidade e não de nulidade absoluta, e que, por ser anulabilidade, um grau menor de invalidade, deveria ter sido observado o prazo decadencial para a propositura da ação desconstitutiva, a ação anulatória. Então, veja que no meu primeiro exemplo, a falsa assinatura resultou em nulidade absoluta do ato, em uma ação declaratória de nulidade, onde se aplicou o artigo 169 do Código Civil, que vai dizer que não há um prazo específico para declaração de nulidade absoluta. Nesse segundo julgado, também houve uma falsa assinatura, e neste caso, o STJ disse: não, mas aqui a hipótese não é de nulidade absoluta, aqui a hipótese é de anulabilidade, portanto, uma nulidade apenas relativa, que carece, para ser reconhecida, de uma ação anulatória. Ela não pode nem ser reconhecida de ofício pelo juiz. Ela depende de uma ação anulatória, e essa ação anulatória está sujeita a prazo de decadência para ser proposta. E se essa ação anulatória não for proposta dentro do prazo decadencial, então não há mais como invalidar o ato praticado. Foi justamente o que aconteceu nesse segundo recurso especial de final de 2025, em que o STJ disse: olha, aqui você propôs a ação depois do prazo decadencial para anulação, e mesmo a assinatura sendo falsa, o negócio é válido. Ué, mas afinal de contas, a assinatura falsa gera nulidade, como no primeiro julgado, ou a assinatura falsa gera anulabilidade, como no segundo julgado? Qual é o grau de invalidade gerado por uma falsa assinatura? E aí é que está a casca de banana, que um leitor desavisado, numa leitura apressada, pode confundir. A questão aqui não é a, a diferença entre um caso e outro, não é a falsidade da assinatura. Esse é o ponto em comum. A falsidade da assinatura é o ponto em comum. Qual é a diferença entre um e outro?
era a qualidade da participação da parte que teve a assinatura falsificada. Repetindo, é a qualidade da parte, daquele que participou do ato e que teve a sua assinatura falsificada. No primeiro julgado, quem teve a assinatura falsificada foi o vendedor, o próprio vendedor, a quem pertencia o direito, segundo a informação do registro. Aquele bem estava registrado em nome daquela pessoa, João, e falsificaram a assinatura de João, que significa que João, a quem pertencia a coisa, segundo a informação do registro, nunca vendeu nada. Ali, naquele caso, faltou o elemento essencial: vontade do vendedor. O vendedor jamais manifestou vontade alguma, o vendedor jamais participou daquele ato verdadeiramente. O negócio é nulo. Alguns dirão, inclusive, que ele é inexistente, embora a consequência prática seja a mesma que a gente já discutiu. Só que o segundo caso não é exatamente esse. O segundo caso é o de um bem que está registrado em nome de uma pessoa, mas ele é comum ao casal em função do regime de bens. Ou ele traz proveito comum ao casal em função do regime de bens. Mas no registro, ele pertence registralmente a apenas uma determinada pessoa. Então, digamos que nesse caso, o imóvel estava registrado em nome de João como proprietário, e João é casado com Maria. E como ele é casado no regime de comunhão qualquer, a venda desse bem que está apenas em nome de João, ou a constituição de uma garantia real sobre esse bem, que é o caso da hipoteca, que está em nome apenas de João, porque ele é casado, eu preciso da outorga uxória. Porque esse bem pode ser comum, não pelo registro, mas pelo regime de comunhão, porque os frutos desse bem podem ser comuns, porque a destinação desse bem pode ser comum, ainda que a propriedade não seja. Existem inúmeros motivos pelos quais se preserva a sociedade conjugal, se preserva a entidade familiar. Então, o legislador diz, no 1647 do Código Civil, que para que um dos cônjuges ele possa dar em garantia e possa alienar um imóvel, ele precisa da outorga do cônjuge, mesmo que esse imóvel esteja registrado apenas no nome dele. Ele precisa da outorga conjugal. Por isso que na hora que eu peço a qualificação do vendedor, se ele se declara casado, eu preciso saber qual é o regime de bens dele. Não é por fofoca, é por informação relevante para o negócio. Eu preciso saber qual é o regime de bens do casamento dele para saber a obrigatoriedade de participação do cônjuge como interveniente anuente, como alguém que vai dar a sua outorga favorável a que aquele ato aconteça. Porque muitas vezes a pessoa que está vendendo o imóvel, que está dando o imóvel em garantia, comprou esse imóvel na condição de solteiro e, portanto, no registro não há nenhuma informação sobre o estado civil de casado, mas essa pessoa veio a se casar e o regime que ela se casou envolveu comunhão e, portanto, passa a haver ali um interesse legítimo do cônjuge em participar como anuente, como interveniente anuente do negócio na forma do 1647. Mas aí é que está. A participação do cônjuge como interveniente anuente, alguém que vai dar outorga uxória ou outorga marital ao ato, essa participação, ela não gera, quando ausente, quando falta essa participação, ela não gera nulidade. Quando a participação do cônjuge não é como o condômino vendedor, é
como interveniente anuente quando falta a participação desse cônjuge como interveniente anuente. A hipótese é de anulabilidade e não de nulidade absoluta, porque não é o próprio proprietário registral que está tendo a sua assinatura falsificada. É um terceiro que deve participar como interveniente anuente para preservar determinados interesses particulares que dizem respeito à sociedade conjugal. Então, o legislador tratou essa necessidade de participação do cônjuge como hipótese de anulabilidade. E vai dizer no 1649 que o prazo decadencial para que o cônjuge prejudicado peça a anulação é o prazo de 2 anos contados do término da sociedade conjugal. Como objetivo da interveniência a proteção da entidade familiar e da sociedade conjugal, se isso se extinguiu, há um prazo de 2 anos para se pleitear a anulação do ato que foi praticado sem a anuência do cônjuge. Então veja que a gente está diante de um outro cenário. Nos dois julgados, eu tenho assinaturas falsas. Só que no primeiro julgado, falsificaram a assinatura do próprio vendedor, que, portanto, nunca vendeu nada, havendo uma nulidade absoluta, perdão, por ausência do agente vendedor. Falta a vontade do vendedor, elemento essencial para que aquele negócio se mantenha de pé. Há ali uma nulidade absoluta. No segundo julgado, falsificaram a assinatura do cônjuge, que não teria, de fato, anuído com a constituição da hipoteca. E, portanto, o que foi falsificado não foi um elemento essencial sem o qual o negócio seria nulo, mas sim violou-se um interesse particular que possibilita a anulação do ato, um grau abaixo de invalidação. Então, nesse caso, como a hipótese é de anulabilidade, cabe a esse cônjuge que teve a assinatura falsificada promover a ação anulatória dentro do prazo legal de 2 anos contados do término da sociedade conjugal, que pode se dar pela morte, pode se dar pela separação, pelo divórcio, enfim, do término daquela sociedade conjugal, daquela entidade familiar. Então, veja que nos dois eu tenho assinaturas falsas, mas num dos casos era a própria parte vendedora que teve a sua assinatura falsificada, e no segundo caso era o interveniente anuente que teve a sua assinatura falsificada. E isso muda a história. Ah, André, mas se o imóvel tivesse sido comprado em nome de João e de Maria, e os dois figurassem no registro como coproprietários em comum daquele bem, e a assinatura tivesse sido falsificada, aí muda a discussão. Porque aí o cônjuge não teria figurado como interveniente anuente, teria figurado como vendedor e nunca teria de fato vendido. E aí a ausência de assinatura válida do vendedor, uma falsa assinatura do vendedor, nos colocaria na discussão daquele outro julgado de 2024. Então eu tenho que olhar para o registro, eu tenho que olhar para o caso concreto, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que olhar para ali, para o registro, e entender a quem registralmente pertencia a coisa. Essa pessoa a quem pertencia a coisa, de fato, assinou ou falsificaram a assinatura dela? Ou a quem pertencia a coisa, a pessoa a quem pertencia a coisa, segundo o registro, teve a assinatura falsificada? Não. Mas falsificaram a assinatura do cônjuge dele, talvez até ele próprio, dando um consentimento que ele nunca deu. Então, o que eu tenho aqui é uma interveniência, anuência falsificada. E qual é o efeito prático da falsificação dessa interveniência anuência? É o mesmo efeito? É nulidade ou é anulabilidade? Nesse caso, 1649
anulabilidade. Por isso que nesse segundo julgado, a terceira turma vai dizer, olha, aqui passou o prazo. O prazo decadencial para se impugnar a hipoteca passou. Porque você podia, sim, cônjuge, ter impugnado a hipoteca onde houve falsificação da sua assinatura. Só que você era interveniente anuente nessa hipoteca e não proprietário instituidor. Se tivesse sido o proprietário instituidor que tivesse tido a sua assinatura falsificada, aí a gente estaria num cenário diferente. Essa leitura, esse diagnóstico, nós temos que ser capazes de fazer. Então, quando a gente pergunta assim, qual é o regime de bens, me manda uma cópia da certidão de casamento e se houver pacto antinupcial, do pacto antinupcial, não é porque o advogado é fofoqueiro e quer saber detalhes sobre a vida pessoal do sujeito. É porque isso é fundamental para a gente poder identificar problemas, mapear riscos e conferir, tanto quanto possível, um diagnóstico adequado para o ato que está sendo praticado. Né? A Cacilda me pergunta aqui: como fica a situação do comprador terceiro de boa-fé? Tem direito à indenização? Excelente questão, Cacilda, excelente questão. É, vamos dizer que a propositura da ação tenha se dado tempestivamente, seja no caso de nulidade absoluta, que não precisava ter prazo específico, seja no caso de anulabilidade, mas foi proposta dentro do prazo, e que tenha havido ali o reconhecimento da falsidade da assinatura e da invalidade do ato. Mas o terceiro que contratou acreditou que a assinatura era verdadeira. O terceiro, que estava na outra ponta do contrato, desconhecia a falsificação. Né? Ele também foi enganado pelo falsificador. Mas, se eu tenho a nulidade declarada ou a anulação reconhecida, fato é que o negócio vai ser desfeito. E esse terceiro, ainda que de boa fé, vai perder a coisa que ele adquiriu e pelo que ele pagou. O que acontece aqui, Cacete? O que acontece aqui é um fenômeno chamado evicção, em que esse terceiro de boa-fé, ele perderá a coisa porque o título transmitido a ele, o direito supostamente transmitido a ele, não era um direito robusto, verdadeiro e eficaz. E quem vai ser responsável pelo prejuízo desse terceiro? Aquele que de fato praticou o ato, ou seja, aquele que se valeu da assinatura falsa, que se valeu da falsa assinatura. Aquele indivíduo que conscientemente se utilizou da falsificação é que terá a responsabilidade de indenizar. E aí é um pouco mais complicado, porque pode ser que esse terceiro que utilizou da assinatura falsa ou que se beneficiou da assinatura falsa, ele já tenha dado no pé e já tenha desaparecido. Aí a gente vai ter que ver, né, se de fato essa indenizatória ela terá a condição de produzir efeitos suficientes. Mas digamos que sim, que esse indivíduo que usou da falsa assinatura ainda esteja alcançável a título de responsabilidade, e aí a gente vai ter uma responsabilização civil. Vamos pegar o caso dos cônjuges, né? Se eu tenho ali uma sociedade conjugal que já acabou e que já houve uma partilha de bens ou que está em processo de partilha, aquele cônjuge que falsificou a assinatura do outro, ele vai responder ao terceiro de boa-fé pelo que ele praticou com os bens que couberam a ele, ou seja, dentro da partilha, com a parte que coube a ele, ele vai responder a esse terceiro de boa-fé por conta do ato praticado por ele, né, ou com o qual ele, né, foi conivente. Enquanto que o outro cônjuge, que teve assinatura falsificada, ele vai ter o seu direito preservado. No caso de uma venda non domino, aí esse sujeito aqui que fez a venda, se fazendo passar pelo proprietário, usando um documento falsificado, uma assinatura falsificada, se ele for localizável, a ele caberá a responsabilidade. Tá certo? Então,
sim, a hipótese para o terceiro de boa-fé é a de se tornar credor de uma indenização, já que o direito sobre a coisa propriamente dito, ele não subsistirá em função da declaração de nulidade ou da anulação do ato que foi praticado. Por isso é que se esse terceiro ele já está há tempo suficiente na posse mansa pacífica de boa-fé da coisa, o ordenamento vai dizer assim, poxa, mas esse terceiro está de boa-fé, ele já está na posse há um tempão, ninguém avisou a ele que esse negócio não seria válido, pode ser que ele, pela via da uso capião, acabe ficando com a coisa e não sendo necessária ação indenizatória por ele, né? Ele ficando ali preservado pelo Instituto da Uso Capião. Então, é muito importante aí saber, né, quanto tempo tem que esse ato nulo foi praticado, que esse ato anulável foi praticado, ver se pelo decurso do tempo outros efeitos ou outros institutos jurídicos possam já ter ali acontecido, que possam preservar os interesses desse terceiro adquirente de boa-fé. Mas veja que tem duas pessoas de boa-fé que estão sendo prejudicadas, né? Quem teve a assinatura falsificada e quem adquiriu sem saber que a assinatura era falsa. E nem, não é possível fazer omelete sem quebrar ovos. Alguém vai sair no prejuízo, né? Seja por um caminho ou por outro caminho, algum deles sairá no prejuízo e vai ter que correr atrás daquele que de má fé praticou o ato. E às vezes é possível reaver o ressarcimento, a indenização, e às vezes aquele estelionatário já sumiu no mundo e não será mais possível, ao menos para uma das partes envolvidas, retornar ao estado anterior. Beleza? Então, eu queria aproveitar aqui esse espaço, mais uma vez, reforçar o meu convite a vocês, né? Dois convites, na verdade, são dois convites. Na quarta-feira desta semana, agora, na próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro, nós vamos ter uma live especial às 19 horas. Então, vamos ter uma live às 19 horas, quarta-feira, uma live temática. O tema vai ser divulgado. Fica atento aí nos meus stories, vou divulgar o tema da live. Mas, independente de qual seja o tema, podem vir que o tema vai ser bastante relevante, bastante prático, posso garantir a vocês. Então, dia 14 de janeiro, às 19 horas, vai ter uma live aqui especial no Instagram, uma live temática. Primeiro convite, então, a todos compareçam e divulguem essa live. Eu estou vendo esse novo horário, esse novo espaço para a gente compartilhar uma live um pouco diferente. A gente divulga o tema antes, faz ali uma live com um contexto bastante específico. E o segundo convite é para o meu workshop, né, Segurança Contratual na Reforma Tributária, em que eu vou ensinar na prática 10 mecanismos contratuais, 10 mecanismos que a gente pode, desde já, introduzir nos nossos negócios para enfrentar esses próximos anos de modificações legislativas que nós estamos sofrendo em função da reforma tributária e da possível reforma do Código Civil, né, e que tem impactos, né, que vão ter impactos sobre as operações contratuais de longo prazo e de médio prazo. Então, são 10 mecanismos que eu vou ensinar nesse workshop Segurança Contratual na Reforma Tributária e que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, sempre às 19 horas. Quem quiser saber mais sobre o workshop, sobre esse treinamento, é só comentar aqui 2601-2601. Você vai receber as informações sobre esse workshop. É o meu segundo convite. Então, primeiro convite, live dia 14, quarta-feira, às 19 horas, live temática. Vou divulgar o tema nos meus stories e no feed, então fiquem aí atentos, principalmente nos stories. Mas já podem vir, independentemente do tema, podem vir que vocês não vão se arrepender. E nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, o workshop Segurança Contratual na Reforma Tributária. É só escrever 2601. Eu vou lá ensinar 10 mecanismos específicos para enfrentar a reforma tributária dentro do, da vida dos contratos nos próximos anos, né? Já a partir agora de 2026. Tinha uma
um questionamento aqui da Emily. Professor, no primeiro caso, reconhecida a uso capião do bem, o antigo proprietário poderia entrar com ação de perdas e danos contra o falso vendedor? Emily Custódio, vamos lá. O artigo 182 do Código Civil, 182 do Código Civil, ele diz o seguinte, que anulado o negócio jurídico, e aí você pode aplicar anulado ou declarado nulo, tá? Se aplica para as duas hipóteses. Anulado o negócio jurídico ou declarado nulo o negócio jurídico, as partes deverão retornar ao estado anterior. Mas o próprio artigo 182 diz que às vezes pode não ser mais possível voltar ao estado anterior. E aí ele diz, nos casos em que não seja possível retornar ao estado anterior, a ação declaratória de nulidade ou anulatória deverá ser convertida em perdas e danos. Então a resposta é sim, Emily. Caberá o direito do proprietário que teve a sua assinatura falsificada e que acabou não conseguindo retomar a propriedade porque acabou acontecendo o uso capião em favor do terceiro de boa-fé, ele poderá haver, por meio de indenização daquele que cometeu a falsidade, aquele que cometeu o ato ilícito, a respectiva indenização. Essa é a boa notícia. É possível buscar do falso vendedor a indenização pelo ato ilícito por ele praticado. A boa notícia é essa. Qual é a má notícia? É que eu vou ter que achar esse falso vendedor e o prazo para haver indenização, ele prescreve. Então, embora uma declaração de nulidade possa ser imprescritível, a reparação do dano, ela está sujeita sim à prescrição. Então, eu tenho que ver quanto tempo eu levei para buscar a declaração dessa nulidade. Desde o momento em que eu descobri que o ato foi praticado, até o momento em que, de fato, eu fui ao judiciário reclamar a declaração dessa nulidade, quanto tempo eu levei para fazer isso. E aí, o que eu recomendo de ordem prática? É que se eu estou num cenário em que existe um risco de que a declaração da nulidade não me devolva ao estado exato em que eu estava antes, o ideal é já formular um pedido subsidiário. Você já formular o seguinte: olha, eu quero que seja declarada a nulidade, que eu seja reintegrado na posse do imóvel e que, subsidiariamente, caso não seja mais possível o retorno à posse do bem e à titularidade do bem, que os responsáveis pela falsidade indenizem em valor equivalente a todas as perdas e danos que eu venha a suportar. Então, para você poder garantir ali a interrupção do prazo prescricional da pretensão indenizatória e que a propositura da ação aconteça dentro de um prazo, né, suficiente. Então, às vezes a gente fala assim, mas é nulidade, não precisa se preocupar com o prazo. Precisa sim, porque às vezes eu não consigo, de fato, fazer com que aquela declaração de nulidade seja suficiente para me devolver ao estado anterior. Maravilha? Beleza. Então, fechando aqui com a nossos 60 minutos de live começando direito. Eu comecei 5 minutos mais tarde, estou terminando aqui 5 minutos depois do horário tradicional. Mas vamos fechando essa live de segunda-feira, começando direito. Tema de hoje: falsas assinaturas, né? Falsidade de assinatura e as consequências de negócios jurídicos que se utilizam, em que foram utilizadas assinaturas falsas. Maravilha? Então vejo vocês quarta-feira, dia 14 de janeiro, às 19 horas, na nossa live temática, 19 horas. É um horário novo que eu estou abrindo aqui para a gente bater papo, testando esse novo horário, com live com formato um pouco diferente, em que a gente pega um tema específico, divulga o tema aqui e desenvolve esse tema na prática. Excelente semana. Vamos que vamos. Abraço a todos. Tchau, tchau.